Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Hípias Menor, livro de Platão, hoje parte 4. Meu nome é Jussara Gontov e eu estou lendo cada dia um pedacinho, fazendo um comentário, 10, 12 minutos, você pode acompanhar comigo lendo ou apenas escutando. E a ideia é que a gente possa aqui estar refletindo um pouco. Parei no momento em que Sócrates discute com Hípias se é possível alguém ser verdadeiro e falso simultaneamente. Vamos lá então, vou voltar aqui. Sócrates, recordas que disseste que Aquiles era verdadeiro enquanto Odisseu era falso e hábil? Hípias responde, recordo. Sócrates, percebes agora que se descobriu ser o mesmo homem falso e verdadeiro, de modo que se Odisseu era falso, torna-se também verdadeiro, e se Aquiles era verdadeiro, torna-se também falso, sendo que estes dois homens não diferem entre si, nem constituem opostos, mas que são semelhantes? Hípias, ora, Sócrates, não cansas de elaborar argumentos intrincados desse tipo, e, selecionando a parte mais difícil do argumento, prende-se a ela nas minúcias, não discutindo o objeto de que trata o argumento no seu todo. Agora, se o desejares, demonstrarei a ti com base em argumentos satisfatórios, respaldados em muitas evidências, que Homero concebeu Aquiles melhor do que Odisseu e avesso à falsidade, enquanto concebeu Odisseu ladino, contador de muitas balelas e inferiores a Aquiles. E se quiseres, poderá apresentar contra-argumentos defendendo a tese de que o outro é melhor. Caberá a estes senhores aqui presentes determinar qual de nós dois oferece o melhor discurso. Sócrates, Hípias, não duvido que és mais sábio do que eu. Contudo, tenho sempre o hábito de prestar atenção quando alguém discursa, sobretudo quando a mim parece que o orador é sábio. E pelo fato de desejar aprender o que ele quer dizer, questiono cabalmente, examino e cotejo o que ele diz de maneira a possibilitar meu aprendizado. Todavia, se quem profere o discurso me parece destituído de valor, nem proponho questões, nem me importo com o que ele diz, e mediante este critério reconhecerás quem classifico como sábio. De fato, presenciarás a mim fazendo persistentemente perguntas a esse homem acerca do que diz, com o objetivo de poder tirar proveito aprendendo algo. E assim, agora, quando discursavas, notei que nas linhas que há pouco reproduziste com a intenção de indicar que Aquiles se dirige a Odisseu como a um enganador, pareceu-me muito estranho. Na hipótese do que dizes ser verdadeiro, que Odisseu, o hábil, em lugar algum é retratado como fazendo discurso falso, enquanto Aquiles é retratado como uma pessoa hábil de acordo com teu argumento, lembrando que hábil aqui tem essa conotação pejorativa, que foi uma nota de rodapé. De qualquer modo, ele mente. Com efeito, ele começa expressando o conteúdo das linhas citadas por ti, a saber, 2 pontos aqui. Pois é para mim tão odioso quanto as portas do Hades aquele que em seu coração oculta uma coisa enquanto outra diz. E logo depois diz que não seria convencido por Odisseu e Agamenon e de modo algum permaneceria em Troia, mas diz, abre aspas aqui, amanhã, após sacrificar a Zeus e a todos os deuses, carregarei devidamente meus navios e os arrastarei ao mar. Vereis então, se quiserdes, e atribuís importância a estas coisas. Logo de manhã, meus navios navegando no Helesponto farto de peixes, e meus homens neles, ansiosamente, remando, e se o glorioso sacudidor da terra, que é o deus Poseidon, conceder-me uma boa viagem, no 3º dia terei alcançado a fértil Fítia. E inclusive antes disso,
Quando insultava Agamenon, ele disse: "E agora rumarei para Fítia, visto ser muito melhor voltar para casa com meus navios de polpa recurvada. Não pretendo aqui permanecer desonrado e acumular bens e riquezas para ti." Aqui ele cita um canto de Ilíada, e antes também, quando ele fala da fértil Fítia. Tendo dito essas coisas numa ocasião diante de todo o exército e na outra diante de seus próprios companheiros, em parte alguma é mostrado preparando ou tentando arrastar os navios ao mar para navegar de volta para casa. Ao contrário, exibe uma nobre desconsideração, por dizer a verdade. Bem, Hípias, comecei a te fazer essas perguntas porque me sinto confuso quanto a saber qual desses dois homens é representado pelo poeta como o melhor, e porque tinha comigo que ambos eram muito bons, sendo difícil deliberar qual era o melhor, tanto no que diz respeito à falsidade e à verdade, quanto à virtude em geral, no que ambos são semelhantes. Hípias responde agora: "Isto porque teu enfoque disso não é correto, Sócrates. As falsidades proferidas por Aquiles não são evidentemente proferidas propositalmente, mas contra sua vontade, uma vez que ele é forçado pelo desastre que se abateu sobre o exército a permanecer e prestar ajuda. Quanto ao Odisseu, ele diz suas falsidades de maneira voluntária e intencional." Sócrates responde: "Caríssimo Hípias, estás me enganando e tu próprio imitando Odisseu." Hípias: "Em absoluto, Sócrates, o que queres dizer e ao que aludes?" Sócrates: "Ao fato de afirmares que Aquiles não se manifestou com falsidade propositalmente. Ele, que não só era um enganador, como também um trapaceiro e um conspirador, como foi representado por Homero, sendo de fato mostrado como muito mais sagaz do que Odisseu ao enganá-lo facilmente, sem ser percebido, a ponto de, na presença do outro, ousar contradizer-se, sem que este o notasse. Ao menos não parece que Odisseu lhe tenha dito algo indicativo de que houvesse notado sua falsidade." Hípias: "Do que afinal estás falando, Sócrates?" Sócrates: "Não sabes que depois de ter comunicado ao Odisseu que se poria ao mar na alvorada, conversando com Ajax, não repetiu que partiria, mas disse algo diferente?" Hípias: "Onde?" Sócrates: "Onde diz", e aqui ele vai reportar mais uma parte, né, do livro, aqui, onde diz: "Não me preocuparei com a guerra sangrenta até o belicoso filho de Príamo, o divino Heitor, atingir as tendas e os navios de Mirmídones, através da mudança dos argivos e queimar os navios com fogo flamejante. Mas quando, a minha tenda e o meu negro navio chegar, penso que o próprio Heitor, embora sedento do combate, se deterá." Aqui ele está citando mais um trecho, né, de Ilíada, do canto 9. "Ora, Hípias, achas que o filho de Tétis e discípulo do sapientíssimo Quiron, ou seja, né, Aquiles, uma nota aqui de rodapé, Quiron, o centauro sábio, especialmente célebre por seu conhecimento de medicina, foi mestre do próprio Asclépios, deus da medicina, de Aquiles e de Heracles?" Então, vou voltar aqui. "Ora, Hípias, acha que o filho de Tétis e discípulo do sapientíssimo Quiron era tão esquecido que, embora um pouco antes tivesse insultado algum embusteiro na linguagem mais extremada, ele próprio, de imediato comunicado a Odisseu que ia pôr-se ao mar e a Ajax que ia ficar, não agia assim propositalmente, na suposição de que Odisseu era um velho tolo e que ele próprio tiraria o melhor proveito dele, precisamente por meio dessa trama e mentira?" Hípias responde: "Discordo, Sócrates.
Também neste caso, Aquiles foi induzido por sua benevolência a dizer a Ajax algo diferente do que dissera a Odisseu, ao passo que este, quando diz a verdade, a diz sempre movido por um plano, agindo do mesmo modo quando diz uma mentira. Sócrates, então, Odisseu, pelo que se evidencia, é melhor do que Aquiles. Lembrando, né, a gente começou a discussão com isso, né? Esse livro abre Hípias Menor com essa discussão sobre quem é melhor, Aquiles ou Odisseu. Lembra do Aquiles, do calcanhar de Aquiles, que ele foi protegido pela mãe, mas quando ele foi mergulhado, foi segurado pelo calcanhar de Aquiles, que acabou sendo o ponto frágil dele. O livro começa com esse questionamento para ele derivar no aprofundamento disso que está sendo discutido já agora, né? Sobre o verdadeiro, sobre o falso, se é possível, e aí que um ser seja verdadeiro, o que é melhor, que ele vai derivando aqui, do que tipo de comportamento, aquele que vai mentir por vontade ou aquele que vai mentir na ignorância. Então, tudo esse é o ponto de partida desse livro, e lembrando que estamos falando de dois heróis, né? Tanto o Odisseu como o Aquiles, né? Tanto na Ilíada quanto na Odisseia, dois livros que também valem a pena ser lidos, que vão falar sobre a Guerra de Troia em momentos distintos, vamos dizer assim. Continuando então aqui, vou voltar. Então, Odisseu, pelo que se evidencia, é melhor do que Aquiles. Hípias, de modo algum, Sócrates. Sócrates, mas como? Não foram aqueles que dizem falsidades voluntariamente julgados melhores do que os fazem involuntariamente? Voltamos para esse ponto agora que vai continuar a ser discutido. Hípias, e como, Sócrates, poderiam aqueles que voluntariamente cometem injustiça e voluntária e intencionalmente causam dano serem melhores do que aqueles que o fazem involuntariamente? Além disso, parece haver boas razões para sermos indulgentes com quem perpetra injustiça não intencionalmente, ou mente ou realiza qualquer outro mal. E as leis, com certeza, são muito mais severas com os que fazem o mal e mentem voluntariamente do que com aqueles que o fazem involuntariamente. Isso aqui é algo interessante, né, que acontece na nossa justiça. Geralmente, realmente, quem faz o mal voluntariamente, ele recebe uma pena mais severa do que aqueles que fazem por ignorância ou involuntariamente. Vamos continuar a leitura amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.